Já em casa se pode estar sossegado, não é? Nós dizemos isto muitas vezes e não, parece que é assim um lugar comum, a ausência de Estado e tal, e parece assim um lugar comum. Não é um lugar comum. No interior não há Estado. No interior não há Estado. Nem há agentes policiais suficientes para policiar o interior. Nem há gente, cada vez há menos pessoas. Mas não há Estado. O Hernani está a exorbitar. Vão ver. Eu não posso dizer aqui, porque a mim não me compete dizer à malandragem o que fazer. Mas eu sei que há cada vez menos Estado no interior. Ou já te esqueceste que ainda há pouco tempo andaram 100 homens à procura só de um? Nenhum era de lá. Os homens que andaram, os polícias que andavam à procura só de um, nenhum era de lá, foram todos levados da cidade. Portanto, chegaram lá, conheciam tanto daquilo como eu do Peloponeso. Essa é que é a questão, que é um bocadinho longe. Mas não conheces nada, então. Exatamente. Pois, e, portanto, não há Estado. E mais, até podíamos aqui equacionar, deixa-me, como é que diz o outro, deixa-me fazer aqui um suponhamos, como diz o outro. Suponhamos, não é? Assim uma coisa à treinador de futebol, não é? Suponhamos. Não é? Exatamente. Com sucesso, treinador de futebol com sucesso. Agora todos têm sucesso. Vamos supor, não é, que, ou suponhamos, que aparecia uma brigada, uma patrulha da GNR, não é? Tinha havido tiros e a patrulha disparava. Já agora suponhamos também que a patrulha acertava num dos assaltantes. O que é que estava a acontecer a esta hora? Estava a patrulheira a ser constituída arguido porque tinha acertado nos assaltantes. Não tem nada que acertar nos assaltantes, que é isto? Que tinham tentado matar alguém. Exatamente. Portanto, a mim também me assiste o direito de supor que é mais difícil hoje encontrar assaltantes do que antes do Hernani ter feito o que fez. Se calhar é mais difícil. Aquele senhor podia ter morrido ou não, Albino? Podia, e eu até digo assim, não é só falta de estado de segurança. Pois. E hospitais? E especialistas nos hospitais? Pois. É porque se este senhor tivesse que ser operado de urgência, porque aquela bala podia ter atingido o tórax. É mesmo que este senhor... Saiu-lhe o Euromilhões. Saiu o Euromilhões, porque se aquela bala tivesse atingido o tórax numa zona vital e tivesse que ser operado por alguém da torácica, não há ali. Não era, de certeza. Nem há em Cruz, nem há em Santarém, tinha que vir para Lisboa. O que quer dizer... Podia não chegar a tempo. Podia não chegar a tempo. Porque o que está a acontecer é que não é só a desertificação da segurança. Não. A nível hospitalar, as coisas são muito complicadas. É tudo? Sim, é tudo. Muito obrigada, então. Vamos prosseguir. E ainda não há muito tempo havia uma coisa em Portugal quase esquizofrénica. E quem dissesse isso ainda podia ter problemas com as autoridades. Normalmente é o fisco. Porque aqui há milagres, não é? Quando as pessoas dizem coisas muito incómodas, por milagre o fisco vai-lhes inspecionar a vida. Mas isso são coincidências, pronto. Mas é muito... Tenho imensa pena. Eu sei que vai toda a gente ficar muito zangada comigo. Mas aqui há uns anos havia uma coisa esquizofrénica em Portugal que era o Sócrates inaugurava escolas às segundas, quartas e sextas e encerrava escolas às terças, quintas e aos sábados telefonava. Isto é muito feio de dizer, mas basta ir ver ao terreno. É que não se percebia como é que se inauguravam escolas. Quando se estavam a fechar escolas. Agora já se percebe. Era as PPPs. Agora já se percebe. Lamento, peço desculpa. Eu sei. É muito chato dizer estas coisas. Vamos continuar, então. Tanto mais que hoje temos, de facto, aqui uma história que talvez fecha um ciclo. Portanto, antes disso, vamos então ao prémio do dia, que são 1000 euros, que também pode fechar um ciclo em casa. É um jackpot de 22.500, que também está cá guardado e que um dia destes também tombará para as mãos de alguém. Entre uma coisa e outra temos 23.500 euros, é a soma e é bom. O que é que tem que fazer? É o 760 300 600, que tem que marcar. O valor da chamada são 60 cêntimos mais IVA e gostaríamos muito que fosse em dinheiro, mas não era boa ideia, pois não, Jota? Não, porque senão tinha que pagar impostos. E já pagamos alguns. Por isso, esta é a forma que a SIC encontrou de que receba o prémio na sua totalidade. Portanto, se ganhar os 1000 euros aqui, é exatamente esse valor que vai receber em casa, sem lhe tirarem absolutamente nada do cartão. E depois usa o cartão onde quiser, para pagar as contas que quiser, comprar o que quiser, fazer uma viagem. A Júlia estava a dizer que era um ciclo que se fechava. Hoje, se calhar. É um ciclo preparatório, que é parte das escolas que foram fechadas. Que era o que eu ia dizer, mas com esta ajuda pode ajudar também a que os seus filhos permaneçam no ciclo, porque infelizmente há muita família
que começa a ficar sem a sua capacidade financeira. Isto pode ser uma grande ajuda, precisamente para o seu orçamento familiar. Se acha que sim, se acha que concorda, se tiver dúvidas, pode procurar o nosso regulamento que está disponível na página 390 do teletexto, ia dizer teleponto. Pronto, ok. 760, 300, 600, 1000 euros no mínimo, quem sabe 23.500 euros, porque o jackpot está a crescer e já está nos 22.500 euros. Deixem-me só fazer aqui espera. exatamente, já sabem, estamos à vossa espera, deixem-me só aqui ler o comentário de alguém que nos está a ver, o senhor Delfim Rocha Dias, que diz: pois eu vim para uma aldeola do interior há 6 anos e a única vez que vi aqui passar um polícia foi para multar um idoso que não limpou a lavoura. Portanto, isto tem tudo a ver com a falta de Estado que vocês falavam há bocadinho. Bom, vamos então ao grande exclusivo desta manhã e que nos remete para um dos maiores mistérios da história do crime em Portugal. No início dos anos 90, 3 prostitutas foram assassinadas e esventradas na zona de Lisboa. Era a primeira vez que a polícia portuguesa lidava com um homicídio em série. A história do Estripador de Lisboa permanece um mistério até aos dias de hoje. Agora, um testemunho dado em exclusivo ao nosso programa, Queridas Manhãs, vamos contar-lhe mais detalhes. As revelações são feitas pela filha de uma das vítimas. As memórias que eu tenho em relação à minha mãe são referentes à chegada dela de madrugada, que era a altura que eu comia, e ela fazia-me pão duro com leite, portanto as sopas de leite, e ela a seguir deitava-se, portanto eu continuava, ou dormia, ou ia para a rua brincar com os outros meninos, de jogarmos à bola. Em alturas que me dava fome, eu vinha para casa, para a pensão, nós vivíamos numa pensão num quarto. Lembro-me dela também na pensão, lá ter um alguidarzinho, punha no chão, sentava-se numa cadeira e punha-se a fazer a depilação das pernas. Sim, eu lembro de o companheiro da minha mãe pegar no carro à noite, pôs-me no carro. Lembro que ele parou debaixo de um viaduto, portanto, e era junto à Feira Popular. Ela sai de longe, nos arbustos, na altura havia uns arbustos. Vejo ela à vista, sapato de salto alto. Lembro-me que ela tinha muitos sapatos de saltos altos lá no quarto, junto ao armário. O companheiro da minha mãe, há uma fase da minha vida em que ele não entra, não sei porquê, não tenho memórias dele, porque ele também o dia todo estava fora, não havia ligação, não havia nada. Portanto, eu também só ouvia, às vezes à noite ou de madrugada. Quando ele chegava à noite, que eu deitava-me a dormir a ver televisão até aqui para o lado, em cima da cama. Claro que não fui bem tratada, porque ser pai ou ser mãe não passa só por colocar uma criança no mundo. Passa também por tudo o resto. Não deixar que a criança seja violada, que foi o meu caso, eu fui violada. Não deixar que a criança passe fome, eu passei fome. Não deixar a criança o dia todo, criança pequena, estou a falar de uma criança de 4 anos, 3 anos, 5 anos, o dia todo sozinha, a fazer a sua vida como se fosse uma vida de adulto, como se fosse uma criança adulta. Ora, então temos aqui declarações que nos deixam sempre... não conhecemos este lado da vida, não é? Sim. Alguns conhecem este inferno, não é? Sim, mais do que nós imaginamos. Para grande espanto de todos nós, mais do que nós imaginamos, tiveram esta vida. E nos anos 80 não era muito difícil. Finais dos anos 80, Finais não é? dos anos 80, mesmo assim, ainda havia meninos ou meninas que... Esta menina foi sem abrigo, não é? Sim, Naquela rua. foi. E havia meninos e meninas que tinham a sua vida muito autónoma demais para a idade que tinham. Não é fácil uma criança ter memórias. Esta senhora, ela própria Vamos diz... chamar-lhe Joana. É um nome, não Seja. é o nome verdadeiro, mas vamos chamar-lhe Claro. Joana para ser mais fácil. A Joana diz que se lembra a espaços. A espaços. Portanto, tem assim umas ideias sobre isto e depois concretiza. Tem que, aos 6 anos de idade, já verbaliza muito, tanto quanto a memória grava. Isto é, nós começamos a ter recordações das coisas à medida que vamos tendo capacidade para reproduzir sons, para trocar
Conversação, para conversar, para falar, através da fala. Bom, Antes não. antes não. É difícil. Antes, muito dificilmente. E normalmente quando acontece a ciência estuda esses casos com muito afinco, porque antes não, como diz o outro. Portanto, o que eu queria referir aqui é, muitas vezes os psicólogos referem que parte das memórias decorrem de memórias construídas. E é verdade. Ou seja, a nossa pequena memória junta-se a coisas que vamos ouvindo e vamos reconstruindo uma realidade. E essa realidade é mais ou menos aconchegada pelo facto de conhecermos o envolvimento, isto, aquilo e aquilo outro. Aqui, esta menina tinha 6 anos, e portanto lembra-se desta vida, vamos dizer. Mas aqui há outras coisas que concorrem para este tipo de memória que é muito esparsa, apesar de tudo. Que é o facto de nunca ninguém lhe ter contado isto. Justamente, aliás, eu acho que devíamos de contextualizar isto. Esta jovem mulher só percebeu há muito pouco tempo atrás, e quando o caso foi outra vez muito remexido, outra vez em 2011, não é? Quando de novo se falou muito no Estripador de Lisboa, só nessa altura é que ela, em função ela primeiro, aliás, uma das declarações que ela faz à nossa redação é que ela, no primeiro momento, não gostava, quando as reportagens nos jornais eram sobre o assunto, ela não queria ver. Ela não sabia porque é que não queria ver. E não sabia porquê. Mas Porque havia uma... porque é que a incomodava. Porque é que a incomodava, exatamente. E depois, então, começa a ter uma série de informações, começa a ver e começa a fazer conexões, não é? Sim, há ali um momento que faz um clique com ela, a avaliar, porque ela nos contou. Ela nos contou, naturalmente. Há ali um momento que faz um clique. Agora, não é nada despiciando isto. Esta menina foi adotada Mais tarde, não é? mais tarde, cerca dos Com 10 anos, 10 anos de idade. Ok? E, portanto, até ser adotada, esteve institucionalizada. Primeiro nesta confusão, não é? Andou Na nesta- confusão que ela exatamente. conta e depois Andou por institucionalizada. umas amas, andou por aqui e por ali. E depois foi institucionalizada. Ok. E depois foi adotada, tinha 10 anos. Portanto, nem a família que a adotou teria interesse em contar-lhe o passado dela. Eu nem sequer sei se a família que a adotou sabe ou saberia à época o passado dela, não sei. Podia saber ou não, mas as famílias adotantes Não. o que não fazem é contar E o que foi muitas para vezes trás. também não querem saber, não é? Pronto, exatamente. Nem a família lhe contou, Ela já nos vai nem, falar disso. Mas nem ela tinha esses inputs. E eu estou a insistir nisto por causa das memórias. Ou seja, estas memórias... Enfim, se eu ou tu fizermos, ou o João, ou o Albino, se fizermos um exercício sobre como é que era a nossa vida aos 6 anos, nós lembramos-nos de algumas coisas. Sim, mas é muito Não nos difícil. lembramos de fios condutores. Claro. No fundo é o que acontece com esta senhora. Ela lembra-se de umas coisas. Ela própria conta que andou na rua, que assaltou, roubava mercearias para comer porcarias e não sei quê, que mesmo ainda no tempo da mãe andava na rua. Não é? Portanto, ela lembra-se assim de umas coisas difusas. E nunca ninguém, e isto para mim é o ponto, nunca ninguém tinha investido em tentar saber com ela o passado dela. E, portanto, foi ela que foi recuperando as memórias a partir de pequenos detalhes de que se lembrava. Ninguém lhe contou. E ninguém lhe contou. Há um erro grave no meio disto tudo, mas eu já conto. Já vamos então, lá vamos. Entretanto, vamos falar no passatempo, antes de vermos a próxima peça. Já sabe, temos o número, que é o 760-300-600, são 1000 euros de prémio do dia, é o prémio mínimo para quem for selecionado pelo computador, e depois tem a oportunidade de fazer crescer este prémio do dia, ou quem sabe juntar o jackpot que hoje está nos 22.500 euros, o que significa que a sua sorte pode fazer com que receba aí em sua casa um cartão com 23.500 euros. Se acha que sim, se acha que vale a pena investir os tais 60 cêntimos mais IVA, então venha a jogo connosco, porque quem sabe hoje é de facto o seu dia de sorte e a sua vida dá aí uma pequena volta, porque 23.500 euros é uma quantia que não é para brincadeiras. Portanto, 760, 300, 600, já sabe que são 60 cêntimos mais IVA. Temos o nosso regulamento do passatempo completamente disponível para ser consultado por si, está na página 390 do Teletexto, pode ligar aqui para a SIC, pode ir ao site da SIC, está lá tudo explicadinho, mas já sabe que tudo começa então com uma chamada. Vamos então para a próxima peça, a Joana, vamos chamar-lhe assim, acabaria por perder a mãe aos 6 anos de idade e foi depois, então como já falamos, viver para uma instituição. São esses detalhes que vamos agora conhecer.
relação ao falecimento da minha mãe, foi logo após o nascimento do bebê, portanto, quando a minha irmã nasceu. Me recordo dela de sair de casa com ela, saímos da pensão, passeámos na rua com o bebê, ela com o bebê embrulhado, depois desaparece. Mas recordo-me de estar numa casa com pessoas, eu tinha cerca de 16, 7 anos, e eu perguntava, então a minha mãe, onde é que está a minha mãe? Então a tua mãe foi ao céu dar de comer aos pobrezinhos. Após a morte referente à minha mãe, lembro que ainda andei na rua há algum tempo. Na mesma rua havia uma ama, portanto eu ainda estive numa primeira senhora a tomar conta de mim. Passado pouco tempo voltei a sair da ama, voltei para a rua, voltei a estar na rua. O companheiro da minha mãe desapareceu literalmente de combate. Desapareceu completamente da minha vida nessa fase. Recordo-me que fui para uma outra ama, que tinha uma filha até deficiente, devido ao maus tratos da filha deficiente. Essa senhora deve ter chamado a Santa Casa, porque eu, passado uns dias, fui levada para a Santa Casa da Misericórdia. Mas gostava muito de estar lá, gostava, porque brincava com muitas crianças, comia. Foi na instituição que eu aprendi que nós fazíamos anos, e eu fiquei muito contente, não achei muito estranho fazer anos, que era isso, fazer anos, não sabia que fazia anos, que se recebia prendas quando se fazia anos, recordo-me do meu primeiro bolo, mas havia uma aula de crianças, bebés, e aí começou a vir as memórias, espera aí, existiu uma criança na minha vida, e foi aí que começa então o historial de que há um bebê que é preciso se encontrar. Pronto, mais tarde então, essa criança juntou-se a mim na instituição. Eu fui adotada com quase 11 anos. Foi uma adoção que fiquei muito contente, não é? Saber que ia ter uma família. No entanto, foi um choque muito grande para mim ter que, de repente, ter que seguir normas, ter que seguir regras e ter que seguir o conceito de uma família. Eu, ao mesmo tempo, queria uma família, mas, ao mesmo tempo, quando começavam a ver essas situações, complicações, já não queria uma família, porque não era assim que eu tinha vivido até lá. Faz todo o sentido. Nós, quando queremos as coisas, só nos lembramos da parte positiva das coisas, não é? Porque há dias um amigo meu disse-me que adorava ter um Jaguar. Eu disse, e sabes quanto é que gasta um Jaguar aos 100? É a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Uma criança quer ter uma família pelos motivos que nós sabemos. Mas se nunca teve regras, tem dificuldade em isso aceitá-las. não funciona bem, não é? Não é propriamente a coisa mais, mais fácil de aceitar. Especialmente aos 10 anos, 11 anos. E deixar-me descondicionar. Eu, para quem chegou agora, e como nós sabemos nesta altura, muitas pessoas chegam a casa e vêm ter connosco, e ainda bem, agradecemos muito essa preferência. Quero então